Boa noite, irmãos, graça e paz. Se o som ficar assim, pamonha de milho verde, aí eu tiro, você vai me ajudar nisso. Se não ficar muito adequado aí, deixa ele regulando ali. Eu gosto bastante do microfone sem fio, nos dá uma certa mobilidade. Pode colocar, por favor. Nós estudamos durante 2 anos aqui na igreja Evangelho de Marcos, e uma maneira que fizemos nesse evangelho foi o estudo indutivo, que significa fazer basicamente perguntas para o texto. E nós fizemos então várias perguntas e ajuda demais na compreensão do texto. Então essas perguntas que a gente, na leitura, a gente pega um texto e vamos fazendo perguntas, né? Quem que está aqui nesse texto? Por que que aparece essa pessoa? Como, onde, quando, o quê? E essas perguntas nos ajudam a compreender melhor o texto. Então essa é a ideia. Hoje à noite quero convidar você para juntos olharmos um texto e também vamos fazer algumas perguntas para esse texto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 a 11. Gostaria de ler esse texto e faremos algumas perguntas. Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 a 11. Um texto bastante conhecido de todos nós, um dos encontros aí de Jesus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante e pedir para Deus falar ao seu coração. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus quer te abençoar. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Isso traz alegria ao nosso coração, traz esperança.
Peça para Deus falar ao seu coração nesta noite. Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, agradecemos porque este é o dia que o Senhor fez. Agradecemos também o privilégio que temos de podermos ler a Tua Palavra. Já fomos abençoados com a leitura, palavra profunda, verdadeira. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Que esta palavra possa permanecer em nós. Nos ajude nesta noite a termos o nosso coração e a nossa mente abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nos sentimos mesmo privilegiados por podermos louvar ao Senhor e podermos também ouvir o Senhor. Fala de maneira clara, de maneira poderosa, de maneira real, de maneira verdadeira aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Perguntas. Então, esta seria a ideia inicial nos 3 temas que eu subdividi o texto. Pecado, pedras e perdão. Então são 3 temas que eu coloquei. O primeiro deles aqui sobre pecado. E eu colocaria várias perguntas para a gente pensar aqui sobre pecado. Quem era aquela mulher? O texto diz que uma mulher foi pega em adultério, levada ali, em flagrante adultério, levada à presença de Jesus. Ela era solteira, casada, viúva, jovem, idosa. Por que aquela mulher adulterou? O que passou na cabeça dela para ela fazer aquilo? O texto diz que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, orando ali, estando. Eu coloquei, enquanto Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, ela passou a noite nos braços do Oliveira. Sei lá que nome era o homem, mas ela ficou a noite nos braços de um homem. Porque ela colocou a sua vida em riscos. Ela é judia. Ela é do povo de Israel. Ela conhece a lei. Ela sabia que poderia ser morta com aquela atitude. E por que ela fez aquilo? Porque o prazer falou tão alto na vida dela. Será que ela ficou cega para a realidade, para aquilo que poderia acontecer a ela? E à noite, ela se esqueceu que o dia iria amanhecer? Que a pessoa pode escolher o pecado, mas não pode escolher as consequências do pecado? Será que ela não percebeu que o pecado geralmente nos leva mais longe, muito mais distante de onde a gente pensa ir, de onde a gente imagina ir? O que aconteceu na mente, no coração daquela mulher? Alguém disse que tudo que não pode é ilegal, imoral ou engorda. Tudo que não pode é ilegal, imoral ou engorda. O que é pecado? Temos várias definições, coloco todas aqui. A gente podia colocar aqui como definição de pecado, e eu fiquei pensando um pouco sobre isto. Para a gente definir pecado parece que é uma coisa difícil, a gente sabe pecar, mas escrever o que é pecado a gente tem uma certa dificuldade. Eu coloquei aqui algumas definições. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus,
seja em ato, seja em atitude, seja em natureza, é deixar de se conformar, de assumir a forma da lei que Deus nos estabelece, seja em ato, em atitude, na verdade, errar o alvo. E é também algo que é muito forte na minha vida e na sua vida, porque, na verdade, a gente quer ser Deus. Por isso que a gente peca, por isso que você peca, por isso que eu peco, que eu quero ser Deus. Eu não quero obedecer a Deus. Eu não quero que alguém me diga o caminho a seguir. Eu não quero ser orientado, conduzido por alguém. Porque dentro de mim e dentro de você tem uma semente de Adão, uma herança adâmica, que diz que a gente pode ser Deus, que a gente tem uma autonomia para viver do jeito que a gente acha que deve ser, que a gente pode ir para cá quando Deus diz que é para ir para lá. Quando Deus fala o caminho da vida, eu penso que posso escolher outro caminho que vai me dar uma vida melhor. E eu tenho uma leve impressão que Deus está proibindo alguma coisa que é muito boa. E eu estou perdendo a oportunidade de fazer aquilo. Então, quando a Bíblia diz, não adulterarás, será que não posso mesmo? Será que tem alguma coisa que é muito melhor e Deus está me privando disto? Será que Ele é bondoso mesmo? Será que Ele é um Pai gracioso? Então, o meu desejo e o seu, quando pecamos, é de ser Deus, de autonomia. Falei na semana passada sobre essa ideia do PT. A culpa do Brasil é do PT. De fato é do PT. Do pecado de todos. Eu sou pecador e você é pecador. E a Bíblia assevera isso em vários textos. O bem que eu não quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Dentro de mim e dentro de você tem uma guerra maior do que qualquer guerra que já existiu. Aquela luta interna que você sabe o que eu estou dizendo. De fazer ou não fazer aquilo, de pecar ou de não pecar. E o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, não há um justo sequer. E a gente poderia pensar um pouquinho mais sobre essa ideia de pecado, de pecadinho e pecadão. E nos ajuda a entender que não existe um pecadinho e não existe um pecadão. Em que sentido? Pecado é quebra de comunhão com Deus. Então, se eu pegasse um fio, qualquer um desses fios aqui na frente, e de repente eu quebrasse esse fio em algum lugar e cortasse, não passaria energia. Se ficasse 1 milímetro, não tinha energia. E se eu pegasse o fio, cortasse, levasse do outro lado da rua, continuava sem energia. Então a questão não é a distância. Qualquer pecado, por menor que ele seja, ele vai cortar, quebrar a sua comunhão com Deus. E a Bíblia nos fala sobre o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então a gente percebe que pecadinho e pecadão não tem isso. Porém, tem aí a ideia,
Vamos ler juntos esse versículo? Mas as vossas iniquidades... Então, o meu pecado, o seu pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E quando pensamos em consequências, aí a gente poderia pensar um pouquinho sobre essas consequências, porque elas, de fato, seriam diferentes. Enquanto não tem pecadinho e pecadão, não importa se o fio está a 1 milímetro de distância do corte ali, uma fase da outra, a ligação, se está longe, se está perto, qualquer um é pecado, porém, as consequências do pecado, aí elas são diferentes. Jesus disse para Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. E Ezequiel 8:3, você verá maiores abominações que eles estão fazendo. Quando pensamos nesse versículo que diz: não cobiçarás, um dos 10 mandamentos. Cobiçar é ver alguma coisa e desejar aquilo. Imagine, dentro dessa ideia de pecado, não existe pecadinho e pecadão, mas existe consequências maiores e menores. Imagine que o seu vizinho comprou um carro daquele, Mustang. Aí você sai de manhã, pega o seu Fusca e olha o vizinho Mustang. E você fica assim encantado com aquilo e você desejava ter aquele Mustang. E você pensa assim: puxa, mas queria tanto ter um Mustang daquele amarelo. Mas seria assim, já pensou, chegando na igreja, eu ia ficar até mais crente com o Mustang. Seria um sonho de consumo, aquela coisa. Eu não tenho Mustang, eu tenho um Fusca. Ai, mas que coisa. Você está cobiçando. No momento, o seu pecado é entre você e Deus. Ninguém mais sabe. Agora, as consequências do pecado, elas vão aumentando. Imagine que você vai lá à noite, na casa do seu vizinho, e rouba aquele Mustang. E você nem liga o Mustang, porque se ligar, o vizinho acorda. Você dá um jeito de empurrá-la para sua casa. Então, enquanto você cobiçou, o pecado era entre você e Deus, mas você foi lá e roubou. Então as consequências do pecado vão ficando maiores. Vão ficando maiores. Ainda mais se você tiver que matar o seu vizinho para ficar com o Mustang. Então, primeiro, o pecado seu era você e Deus. Era você e Deus que sabiam da sua cobiça, do seu desejo de ter aquele carro. Mas você foi, roubou, você matou, você fez uma série de coisas. As consequências vão aumentando aí no seu pecado. E quando penso em consequências, a gente pode perceber que existe também consequências mais sérias, e a Bíblia nos alerta com relação a isto, sobre pecado com o corpo e pecado fora do corpo. Tem diferença. Sabe por quê? Porque o texto aqui nos fala sobre isto, e eu quero pensar aqui rapidamente algo sobre essa questão. Podemos ler juntos esse texto de 1 Coríntios 6, 16 a 20. Leiamos. Vocês não sabem...
Obrigado. Perceba que existe então pecado que é cometido fora do corpo e pecado que é cometido contra o corpo. E um deles aqui, a questão de prostituição. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: fuja disto. Lembra-se de José, lá no Egito, num contexto diferente em que a prostituição reinava e a mulher de Potifar quis deitar-se com ele. E diz o texto que ele fugiu. Como pecaria eu contra Deus? De maneira alguma. Então, o pecado contra o seu corpo, que na verdade não é seu corpo, é templo do Espírito Santo. Você não é de si mesmo, você não é seu. Essa ideia de mordomia cristã: tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus. Amém? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus. Eu estou apenas administrando, cuidando dessas coisas, cuidando do corpo que é de Deus. E aqui o apóstolo Paulo: você não sabe, não percebe que é templo de Deus e que o Espírito Santo habita em você? E quando você se une a uma prostituta, você se torna um com ela, se torna prostituto também. Como é que pode luz e trevas se unirem? Então, o pecado fora do corpo tem uma conotação, pecado contra o corpo tem outra conotação. Ele vai trabalhando nesse aspecto, nesse texto. Podemos ler juntos uma frase aqui de Martinho Lutero, um dos pais da igreja. Bem profundo isso aqui. Leiamos: fui salvo, estou sendo salvo por ele, e um dia serei salvo da presença do pecado. Fui salvo da penalidade do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou sendo salvo do poder do pecado. O pecado não terá mais poder sobre vós. E um dia serei salvo da presença do pecado. Somente no céu. Até a minha morte, até a sua morte, o pecado tenazmente nos assedia. Constantemente. E o diabo sabe qual é o meu ponto fraco e sabe qual é o seu ponto fraco. Há, no mínimo, 6.000 anos, o meu inimigo e o seu inimigo lida com gente. Basicamente, 3 fraquezas que eu tenho que você tem. Uma delas é a sua: dinheiro, sexo ou poder. Uma delas é a sua fraqueza, e uma delas o diabo vai trabalhar durante toda a sua vida, tentando te levar a pecar. E quando eu peco, quando você peca, significa que você não ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, e que você quer ser Deus. Por isso eu peco e por isso você peca. O texto aqui fala de uma mulher que foi pega em adultério, foi pega pecando, e fala também de umas pessoas que aparecem e querem resolver aquela questão. Eu coloquei aqui algumas perguntas sobre essa outra parte aqui do texto de pedra. Quem eram os escribas e fariseus? Por que eles chamam Jesus de mestre? Eles estavam mesmo interessados na pureza sexual de Israel? Por que fizeram aquela mulher ficar em pé ou de pé no meio de todos? Por que eles insistiram na pergunta? Por que eles queriam acusar Jesus? Estou fazendo várias perguntas no texto, respondo algumas delas. As que eu não consegui responder, não percam, serão respondidas no grupo pequeno.
Amém? Muito bom. Pensando aqui nessas pessoas, pensando aqui nesse pecado, nas pedras, o que a lei dizia? Eles aparecem aí e dizem assim para Jesus: olha, essa mulher foi pega em adultério, versículo 5, João capítulo 8, e Moisés diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor diz o quê? Mas a lei não diz que elas devem ser apedrejadas. A lei não fala isso. E tem uma outra questão interessante para a gente pensar. Diz aqui: se um homem adulterar com uma mulher, será morto o adúltero e a adúltera. Eles vão ser mortos, mas não apedrejados. Diz que eles serão mortos. Na verdade, a lei diz sobre apedrejamento para outra coisa. Diz aí que se alguém for adorar o exército do céu, sol, a lua, outros deuses, idolatria, então essas pessoas devem ser apedrejadas. Aí a lei fala. Mas aqui o texto diz que eles se aproximam com a intenção de testar Jesus. Testar o conhecimento de Jesus, testar o amor de Jesus, testar se de fato ele conhece a lei, se de fato ele vai passar por cima de Moisés. Como é que isso vai se dar? Outra questão interessante para a gente perceber que adultério se comete a dois. E o texto aqui diz que levaram quem ali à presença de Jesus? Somente a mulher. Onde está o homem? Não levaram o homem. De fato, a sociedade judaica era extremamente machista. Mas não chegam lá e dizem: esses dois foram pegos em adultério e eles devem morrer. Não, essa mulher foi pega em adultério e ela deve ser apedrejada. Qual era a intenção desses homens? Queriam ter alguma coisa para acusar Jesus. E a resposta ali não tinha resposta. A lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. A lei não diz isso. E o Senhor diz o quê? Como é que o Senhor interpreta aquilo? Responda para a gente. E eles vão insistindo, e Jesus está lá escrevendo no chão, e eles dizem: mas fala aí para a gente, o que a gente faz? Porque nós temos que resolver essa questão. E ela foi em flagrante adultério, não é porque contaram para a gente, mas é real. Nós vimos, nós testificamos, nós sabemos, e temos aqui mais de 3 testemunhas. É realidade. O que responder diante disso? Se Jesus dissesse ela não deve ser apedrejada, eles o acusariam de violar a lei de Moisés, porque Moisés diz que ela devia ser apedrejada. Então o Senhor se torna maior que Moisés e maior que a lei. Tu, pois, que dizes? Moisés diz para apedrejar, e o Senhor o que diz? Se Jesus dissesse ela deve ser apedrejada, eles o censurariam como sendo incoerente, pois ele fala sobre amor, fala sobre mansidão, diz que veio buscar e salvar o perdido, diz que veio proclamar o ano da libertação, e agora está dizendo para matar uma pobre pecadora.
não tem resposta certa, não tem jeito, porque o texto aqui diz que eles estão ali tentando pegá-lo de alguma maneira, e diga-se de passagem que eles retornam posteriormente, e Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo, o diabo é o vosso pai. Líderes religiosos. É uma pergunta que não tem resposta. E tem mais. Se Jesus dissesse assim: ela tem que ser apedrejada, Jesus estava se colocando acima da lei dos romanos, porque ninguém deveria ser executado sem autorização dos romanos, da lei de Roma. Então a coisa é muito complexa, não é tão simples, mas Jesus tinha a resposta. Eu quero dizer a você nesta noite que Jesus tem a resposta para a sua vida. Mesmo que a coisa pareça sem resposta, sem jeito, se disser sim está errado, se disser não está errado, parece que não tem jeito, mas com Jesus tem jeito. Amém? Tem jeito, porque Jesus é a sabedoria encarnada, é aquele que responde as coisas da maneira certa. E ele respondeu. Terceira cena que eu destacaria aqui é a palavra perdão, e eu fiz algumas perguntas. Por que Jesus demorou para responder a pergunta aí dos líderes? Eles vão, perguntam, Jesus não dá nem moral, está ali sentado, escrevendo ali no chão do templo, e eles insistem, falam: mas o senhor vai falar o quê? Nós não podemos ficar aqui o dia inteiro, tem que resolver essa questão. E Jesus não dá moral, deixa lá eles um tempo. Segunda pergunta: quantas pessoas poderiam condenar aquela mulher? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pessoas poderiam condenar? Porque Jesus a perdoou. Porque Jesus foi o homem que mais defendeu as mulheres. Ele chega lá num poço em Sicar, na Samaria, e conversa com uma mulher que já tinha casado 5 vezes, estava com o 6º homem que não era marido dela. Estava ali sentado, conversando com ela. Chega uma prostituta, senta ali, perto de Jesus, começa a chorar, lava os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, com seus cabelos. E tem um homem lá olhando, um religioso, e diz: se ele soubesse quem essa mulher é, não aceitaria que ela tocasse nele? E Jesus saiu em defesa daquela mulher: Simão, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, e ela lavou com lágrimas. Você não enxugou meus pés, e ela enxugou com os cabelos. Seu Zé. E Jesus defendeu as mulheres quantas vezes? Diz o texto que os homens saíram, foram embora, porque a palavra de Jesus foi pesada. Quem não tem pecado? E a mulher não foi embora. Por que ela não aproveitou e está todo mundo indo embora? Deixa eu ir também, já pego carona e vou para casa. Que está tão sem graça. Ela foi pega no ato. Como é que estava a roupa dela? Diga-se de passagem que o apedrejamento de uma mulher pega em adultério, se arrancava a roupa da mulher, deixava ela com os seios de fora e era apedrejada desse jeito. E ela está em pé. É o pecado em destaque. Vejam aqui uma pecadora, uma adúltera, e ela está lá. Não foi embora, ficou ali com Jesus, sentiu que de fato Jesus se importou com ela.
Aquilo fez diferença. Quem se importou? Quantas pessoas a usaram como um objeto sexual? E de repente tem um homem que se importou, que valorizou. E quando olhamos aqui o diálogo de Jesus com os líderes, esse diálogo é fantástico da gente perceber. Podemos refletir e eles insistem numa resposta. Dizem os historiadores, comentários, não sabemos a veracidade disto, mas talvez tenha sido assim, que Jesus está escrevendo no chão. Eles insistem que ele dê a resposta. Ela tem que morrer. O que o Senhor diz? Porque ela é pecadora, é adúltera. Dizem alguns historiadores que Jesus então começa a escrever o nome deles, desses líderes religiosos, escrevendo ali o pecado deles. E eu pensei aqui alguns nomes. Quem sabe ali no grupo tinha Jacó. Aí Jesus escreve ali no chão: Jacó, tracinho avarento. Samuel, corrupto. José, ladrão. E vai escrevendo. E diga-se de passagem, que comentaristas dizem aqui desse texto, que aquele homem que tinha adulterado com ela, era um dos líderes que estava presente. Um dos fariseus, ou um dos escribas, era um dos líderes que estava ali junto. E quem sabe Jesus escreveu o nome dele e colocou assim: adúltero. E quem sabe olhou para ele, e ele estava com a pedra na mão. Jesus não tinha nada na mão, escrevendo ali. E diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz o texto que os mais velhos saíram primeiro. Com certeza tinham mais pecados. Quanto mais velho, mais pecado. E sabe o que eu aprendo com isso? E eu quero que você aprenda com isso também. Religião não me livra dos pecados. Religião nunca livrou ninguém dos pecados. Estes homens eram líderes de Israel. Eram aqueles que deveriam mostrar o caminho que o povo de Deus deveria seguir. E diz o texto que os mais velhos foram saindo primeiro. Eram os mais pecadores, os mais dignos de serem apedrejados. Quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Fico pensando também, meus irmãos, que às vezes existe o perigo de querermos esconder os nossos pecados no pecado dos outros. Fica em pé aqui, sua pecadora, enquanto a gente se abaixa, enquanto a gente está com as pedras, e a evidência do seu pecado tira, de certa maneira, os olhos dos outros do meu pecado. Você é pecadora e eu até consigo me esconder dos meus pecados, e os seus pecados ficam em evidência, e eu consigo me sair bem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz o texto que eles saíram e foram embora, dos mais velhos para os mais novos. Agora, o que me encanta nesse texto é a conversa de Jesus com aquela mulher. Pouquinha coisa, pouquinha conversa, pelo menos o texto relata pouquinha coisa aqui, mas que são conversas que curam. Primeiro, ele chama aquela mulher, ele diz assim, versículo 10:
Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele chama de mulher. Essa palavra aqui, no original, é uma palavra carinhosa, de respeito. Não é assim: ô sua adúltera, onde já se viu um negócio desse? É uma palavra de carinho que Jesus se dirige a ela, de respeito, como gente, como alguém que tem mesmo uma história, como alguém que é uma pessoa. Também a gente olha aqui que ele conversou com aquela mulher em público. O judeu não conversava com uma mulher em público de maneira alguma. Você pode notar que durante todo o texto aqui ela não fala nada. É a pecadora que vai ser apedrejada. Jesus diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Conversa com ela ali em público. Jesus não faz acusação a ela, não a condena, e separou o pecado da pecadora. Conversas que curam. É isso que Jesus fez ali, diante daquela situação. Quantas pessoas poderiam condenar aquela mulher? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na verdade, 2 pessoas poderiam condenar aquela mulher. Somente 2 pessoas. A primeira delas era Jesus. Jesus poderia condenar aquela mulher sem problema algum, porque Jesus nunca pecou. Aquele que não tinha pecado, ele o fez pecado por nós. Ele poderia apedrejar aquela mulher, poderia condenar, poderia matar aquela mulher, mas ele não fez isso, porque Jesus de fato a respeitou. E quem também poderia se condenar era ela mesma. Ela não foi embora porque ela tinha que ouvir mais coisas de Jesus. Ela queria entender um pouquinho mais como é que se muda de vida, como é que se tem novas perspectivas. Ela queria entender. E Jesus oferece para ela ali perdão e transformação. Sabe, eu não te condeno. Eu não vou apedrejar você. Não, eu não te condeno. Você errou, mas você não é o erro. Você pecou, mas você não é o pecado. Você está acima disto. Enquanto os líderes religiosos pegam o pecador, junto com o pecado misturam tudo, Jesus não faz isso, ele faz diferente. Eu não condeno você, vai e não peques mais. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nessa conversa que Jesus teve com essa mulher, que profundidade, que beleza, que coisa tremenda. Aquela mulher foi para casa transformada. O que as pedras não poderiam fazer na vida dela, as palavras de Jesus fez. A pedra não muda ninguém. Pedra destrói, pedra acaba, encerra a vida da pessoa. Vamos matá-la para ela não pecar mais. Não. Jesus deu uma segunda chance para ela. Vai e não peques mais. Você não é uma adúltera, você adulterou. Essa não é a sua vida, você não é assim.
Podemos ler juntos aqui essa frase? A gente nunca o que Jesus viu na vida daquela mulher? Nem ela via, mas Jesus viu. Jesus viu gente, pessoa, digna de ser amada, digna de ser perdoada. Vai e não peques mais. Aquilo fez uma transformação na vida dela, e aquelas palavras ecoavam no seu coração, no seu ouvido, constantemente. Eu não preciso viver em pecado, não preciso, o pecado ia me levar para a morte. E eu não sou adúltera, eu não sou prostituta, eu sou gente. Que palavras que curam. Quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Clay, vem aqui para orar por nós, por favor. Vamos ficar em pé. Não está funcionando aqui, acho que tem que... Deus, nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude. Amém. A vermos as pessoas ao nosso redor da maneira como o Senhor olha para nós. Amém. Porque a gente sabe que quando o Senhor nos vê, a cruz de Jesus está entre o teu olhar. Amém. Porque se não fosse a cruz de Jesus, se não fosse o teu amor e a tua graça, nós estaríamos condenados. Mas, Senhor, a gente tem tanta dificuldade de fazer isso com o próximo. Tantas vezes nós somos preconceituosos, nós julgamos, nós discriminamos, fazemos acepção de pessoas. E o Senhor, ó Deus, quer que a gente faça diferente, viva diferente. Nos ajude, Pai, a lembrar que em cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, existe alguém que foi amado e criado pelo Senhor. Amém. E que assim como nós fomos alcançados pela graça do Senhor, este alguém também pode conhecer do teu amor. Por isso nos ajude, Senhor, a amar, a ver a pessoa separada do seu pecado, a ter compaixão e não condená-la, Senhor, porque só o Senhor, ó Deus, é que é o nosso Deus, é que remove os pecados. Ajuda-nos na nossa caminhada, para que possamos não agir como aqueles líderes religiosos cheios de condenação e de julgamento, mas ajuda-nos, Senhor, a olhar para as pessoas e ver a cruz de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de concluirmos o culto, quero chamar aqui o pastor Paulo e a família, pastor Paulo, Raquel e os filhos também, para virem aqui à frente. Pastor Paulo tem frequentado aqui conosco um tempo, já é membro aqui conosco, e ele concluiu o seminário um tempo atrás e precisa fazer um estágio. Vem aqui em cima, mais perto aqui de mim. Tem que fazer um estágio, a orientação, né? A norma da MEAN, que ele faça um estágio numa igreja e seja acompanhado por um pastor. Na verdade, aqui é o processo inverso. A gente já está com ele aqui já há um tempo. Paulo, queria
primeiro momento, agradecer muito o carinho dos irmãos aqui conosco, tá? A dedicação, o empenho. Sempre que a gente procura Pastor Paulo, Raquel, para nos ajudar aqui, sempre tão dispostos, os filhos também, tá? Muito obrigado pela disposição dos irmãos e que Deus possa recompensá-los grandemente. Se fosse pela questão burocrática, eu já diria que o estágio já está feito, mas acho excelente ficar mais um tempo fazendo estágio conosco. Diga-se de passagem que eu vou aproveitar um pouquinho mais. Mas, pastor, não acredito. Quero ler um texto aqui, depois eu vou pedir para o pastor Antônio vir aqui à frente para orar por vocês. Pode vir aqui logo, Antônio, para orar. Quero só deixar um versículo que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o ministério, se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Excelente obra deseja. Fico pensando o quanto é um privilégio a gente poder ministrar a palavra de Deus, ser instrumento de Deus com todas as nossas limitações, imperfeições, poder pregar e uma pessoa aceitar Jesus e aquilo definir a eternidade dela, né? É assim maravilhoso. E domingo após domingo, a gente olhar, Paulo, esses irmãos que vêm aqui na igreja para serem alimentados com a palavra. Aí Deus primeiro nos alimenta e depois a gente pode alimentar o povo de Deus. É privilégio. Se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Deus possa abençoar muito, continue abençoando muito o ministério de vocês, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo pastor Paulo, pedir para o pastor Antônio então orar. Deu certo o microfone? Acho que deu. Deu. Para mim é um privilégio ter o Paulo aqui também, um grande amigo de muito tempo, né? Seminário de várias épocas, e privilégio fazer essa oração. Como já eu disse, uma parte burocrática que a nossa denominação exige, né? Amém. Vamos orar? Se você puder estender as tuas mãos para cá e abençoar a vida dessa família, para honra e glória em nome do Senhor, amém? Deus, nesse instante nós nos alegramos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dessa igreja. Amém. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido pessoas extraordinárias aqui. Pai, uma dessas pessoas, uma família, está aqui. O Paulo, a Raquel e seus filhos, ó Pai. Obrigado. E nós queremos, ó Pai, nessa noite, pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos e os abençoe, ó Pai, nesse novo processo, ó Pai, nesse novo projeto da vida deles, ó Pai. Amém. Especialmente oramos pelo Paulo, ó Pai, que o Senhor unja o Teu servo, ó Pai, com graça, com poder, que ele sinta realmente o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor, que ele seja um pastor segundo o Teu coração, ó Deus, segundo o Teu querer, ó Deus, e a sua família também, ó Pai, possa ser uma família que cumpra o papel, ó Pai, de uma família de pastor, que glorifique o Teu nome, que o acompanhe, que eu seja o apoio dele, ó Deus, que cada dia mais nós possamos ver o Teu agir, o Teu mover na vida do Teu servo e na família dele. Pai, nós oramos por ele, grato ao Senhor por este momento, grato por ele fazer parte, ó Pai, da nossa igreja, fazer parte, ó Pai, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Nós louvamos ao Senhor por isso e pedimos a bênção do Senhor sobre ele e sobre a sua família mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Os irmãos podem se assentar. Nosso irmão Rubens pode vir à frente. Clay, consiga os cartazes lá da Semana da Família também.
Pegar o cartaz? Projetar os avisos e a gente consegue aqui para divulgar. Cartaz lá ou aqui? Vai projetar aqui e vamos pular. Tá bom. Pode projetar então os avisos. Nós temos a programação da família. Já está com a Clea no final, ela vai levar para vocês, para nós... Você vai falar, Clea, com a gente? Pode vir. Eu quero dar só um aviso sobre o encontro de casais, irmãos. Eu já quero, essa noite, começar a fazer uma lista dos irmãos que vão. Eu já passei alguns carnês para algumas pessoas. Quero lembrar a vocês que nós temos apenas 30 vagas, né? Então, aqueles irmãos que têm desejo, por favor, confirme comigo essa noite, que depois, se completar a vaga, não vai ter jeito de aumentarmos, tá? Há uma necessidade de começarmos a depositar logo os valores para que não vejam correrias de última hora e também para facilitar a organização daqueles que estão organizando o evento. É bem complicado você começar a contar com 6 casais e no final temos 30 casais que vão. Ou então ficar na expectativa de que vamos ter que cancelar o encontro de casais porque os irmãos não vão participar. Você tem uma ideia? Nós já temos os 5 casais confirmados. Desses 5 casais, 3 são de outra igreja. Apenas da igreja, apenas 2. Então eu já desejo realmente que os irmãos, se possível, a partir de hoje, já confirmem comigo que vão. Ou então se manifestem desejo de querer ir, para nós podermos já organizar de maneira adequada e nos programarmos de uma maneira melhor. Conto com os irmãos? Acho que não, né? Então vou cancelar, porque ninguém falou nada, né? Conto com os irmãos? Bom, muito bem. Hoje, então, após o culto, já quero começar a fazer a lista dos irmãos que vão participar, por favor, tá? Os irmãos, os avisos projetados aqui os irmãos podem ir acompanhando. Adélia, vamos cantar o cântico final, né? Pode ir acompanhando. Nós vamos agora fazer o momento final do culto com o cântico, um hino 525. Chamo os irmãos do pessoal da equipe para poder ajudar. E nós vamos aproveitar, já que está tendo uma festa lá embaixo do Josué, vamos fazer a festa do dízimo também agora. Combinado, irmãos? Só um aviso aqui. Tem um aviso voltando aqui, da Semana da Família, de 4 a 10 de maio. Então, todos os dias, segunda a domingo, aqui na igreja, com várias palestras. Então, quero convidar você a estar conosco, programando aí para participar. Temos um cartaz aqui também. Se você colocar no seu carro, ele pode tirar aqui, você coloca lá para nos ajudar na divulgação. Temos esse grande, temos aqui também um que é um círculo, tá? Então você pode nos ajudar divulgando esse evento aqui, Semana da Família. O tema, Família Eu Acredito. Enquanto tem muita gente que não está acreditando na família, nós como povo de Deus acreditamos na família. Amém? Família, ideia de Deus. Tem o aniversário do seminário, dia 21 de abril, terça-feira. Então começa o culto às 10 da manhã. Pastor Vanderly, que foi pastor aqui conosco um tempo, é o pregador desse dia aí. Aí os demais avisos estão projetados então. Vamos ficar em pé para cantarmos esse hino. Enquanto estivermos cantando, você que trouxe dízimo e oferta, pode depositá-lo aqui. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, te entristeci.